Antes da mensagem nessa noite, tem alguns avisos. Eu já subi para cá, viu, Dija, por causa do ar-condicionado aqui, que o gordinho está suando. Mas os avisos da nossa igreja, nesse momento de pandemia, nós trabalhamos bastante. Implantamos um trabalho na igreja online e ele tem funcionado muito bem. E nós agora estamos intercalando a parte presencial com a parte online também, porque nós temos irmãos que ainda não se sentem confortáveis de estar aqui conosco na igreja, e nós não deixamos esses irmãos desassistidos, porque eles têm lá todos os recursos disponíveis, uma mensagem, acredito que agora, mais ou menos esse horário, já deve ter terminado a mensagem. Não? Ainda não? Acabou? Quase. Então, os irmãos que estão em casa estão assistindo uma mensagem do domingo passado, que foi gravada no domingo, e foi replicada para os irmãos, está sendo replicado hoje. Às terças-feiras, pela manhã, às 9 horas da manhã, nós temos uma reunião de oração. Ela acontece online, e se você deseja participar, você precisa estar no grupo nosso do WhatsApp, e se não deseja fazer parte desse grupo, você precisa dar o seu telefone para que a gente encaminhe para você o link do Zoom, para que você participe conosco na terça-feira de manhã, às 9 horas da manhã, uma reunião de oração liderada pela irmã Ana Cláudia. Às 8 horas da noite, na terça-feira também às 20 horas, nós temos outra reunião de oração que é dos homens. Então, os homens, ore pela sua família, irmão, homem. Reúnam-se com os homens para orar pela sua família, orar pelas suas causas. E nós temos testemunhos de bênção lá nesse período de oração. Não é, Andrezão? Bênção do Senhor. O Senhor tem respondido às nossas orações ali também. Às quartas-feiras à noite, nós temos um culto presencial aqui. E esse culto é um culto de 1 hora. Começa às 20 e termina às 21. Bênção, né, Paulinho? O culto de quarta? Bênção, né? Paulinho estava aqui com a gente. Culto de quarta é um culto assim que vem poucas pessoas, porque é no meio da semana, mas é um culto que a gente deu o nome dele de Busca do Espírito Santo. E é o que nós fazemos aqui, nas quartas-feiras. Nós temos oração, intercessão, uma breve palavra e depois novamente oração. Nós estamos entendendo que nesses novos tempos a igreja precisa buscar a presença do Espírito Santo. E nós estamos aqui reunidos todas as quartas-feiras, 20 horas. Às quintas-feiras à noite nós temos um estudo bíblico pelo Zoom também. Então, toda quinta-feira à noite, às 20 horas, nós temos esse estudo bíblico. Nós estamos estudando o livro de Atos. E entramos em 1 e 2 Coríntios essa semana. Acredito que quinta-feira a gente termina Coríntios. Mas tem sido um tempo muito gostoso, muito bom, de muito aprendizado, de muito ensino, de ver assim revelações tremendas do Senhor para as nossas vidas nesse tempo. Então, às quintas-feiras à noite. Sexta-feira à noite, às 22h30, nós estamos aqui, na vigília. Então, se você tem interesse, desejo de estar conosco em oração, também, às sextas-feiras, 22h30, a igreja está aberta. Eu chego um pouco antes, e se você sentir no coração, acredito que depois dessa mensagem, pode ser que você sinta o desejo de estar comigo aqui. Eu, a minha esposa, algumas pessoas da igreja, nós viemos à igreja sexta-feira à noite, antes da vigília, para fazer uma limpeza aqui na igreja. E às vezes, se você chegar um pouquinho mais cedo, você vai me ver ali lavando o banheiro, passando um pano. E se você também quer se envolver nessa obra, quer chegar sexta-feira à noite, doar um tempo seu na obra do Senhor, vem para cá também. Não é nada muito pesado, porque nós usamos a igreja 2 vezes por semana só. Então a gente está aqui às sextas-feiras antes da vigília, limpando a igreja, e às 22h30 a gente se deleita aqui no Senhor, num tempo maravilhoso. Sexta-feira agora foi uma bênção, foi uma bênção. Eu cheguei em casa, Max, aí a gente foi deitar, foi dormir. Eu não sei se foi de noite que a Renata, aí a gente não conseguia dormir, a Renata falou assim, do nada assim, a gente estava quieto, ela falou, você sentiu a presença do Espírito Santo de Deus naquele lugar? Eu falei, é lógico, é lógico que a gente sentiu. Ela falou, nossa, eu também, foi uma bênção, Eu falei, foi. E a gente fica se lembrando desse tempo aqui, que a gente tem passado aqui. É um tempo maravilhoso, você precisa estar aqui com a gente também, tá bom? Sábado à tarde, normalmente a gente tem uma reunião, às vezes de homens, nós vamos ter uma de casais, do café lá. Não vai ter? Depois?
Às vezes a gente tem de casais, a gente tem de mulheres, às vezes a gente tem de crianças, de jovens. Domingo pela manhã, nós temos uma mensagem pregada no YouTube para crianças. Então, papai, mamãe, acorda cedo, pega o bebê, põe na frente da TV, do computador, do celular, põe ele para estudar a palavra de Deus. E eu ouvi aquela historinha. Hoje foi contada uma história sobre Sansão e Dalila pela Celinha. Foi uma bênção. Vocês viram que o cabelo do Sansão caiu? Vocês viram isso? Né? Foi uma bênção, né? Então, bastante atividade. Depois dessa aula das crianças, nós temos a nossa aula de escola dominical, também online, pelo Zoom. O mesmo tema que nós trabalhamos às quintas, nós damos sequência aos domingos. Então, quinta e domingo, nós estamos estudando a Bíblia. E domingo à noite, nós estamos aqui. Ufa! Bastante coisa, né, gente? É exatamente isso, uma igreja ativa, pronta, disposta. É isso que o Senhor colocou nas nossas mãos. Eu sou muito feliz, sou muito grato a Deus por fazer parte dessa igreja. E lembro os irmãos que eu não faço nada sozinho, tá? Os irmãos têm me auxiliado, os irmãos estão trabalhando, os irmãos da edição, do som, do louvor, os professores, todos os irmãos envolvidos aí. Nós estamos descobrindo alguns talentos aí também nas nossas aulas. Os professores que acabam compartilhando também alguns conteúdos. Tem sido muito bom, irmão. Se você não está envolvido em tudo isso, as portas estão escancaradas para você. Olha lá as portas abertas. E essa porta, o modelo dessa porta, ele é profético, né, Diana? Porque antes nós tínhamos uma porta de correr, que ela corria para o lado. E aí, devido às exigências do bombeiro, nós tivemos que colocar esta porta. E essa porta ela abre para fora, né? Por exigência do corpo de bombeiro mesmo. Mas ela é profética nesse sentido, de que as portas estão abertas. E quem chegar e quiser fazer parte dessa comunidade e se envolver, será muito bem recebido. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos à palavra do Senhor nessa noite. Quem está disposto aí a ouvir a palavra de Deus, eu tenho um recado do Senhor para você, diga um amém bem forte aí. Amém. Atos capítulo 4. Atos. Vai ficar em pé aí, Samuel? Aí. Atos capítulo 4. Irmão, se você nunca leu Atos, se você nunca estudou Atos, te convido a estudar e ler ele. Você vai ver o poder de Deus na vida dos homens de Deus ali. Domingo passado, e os irmãos ouviram hoje a mensagem, os que estão em casa, ouviram um relato da mensagem do domingo passado sobre a vida de Pedro. E hoje nós vamos levantar um personagem também aqui em Atos, no capítulo 4, versículo 36 e 37. Atos capítulo 4, versículo 36 e 37. E o interessante, eu vou ler o texto, depois eu vou fazer algumas considerações sobre esse texto. Diz assim: então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita, natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Vamos orar? Pai, te agradecemos nessa noite por esta palavra, Senhor. Pedimos que nessa hora, Senhor, ó Pai, o Teu Espírito continue operando nas nossas vidas aqui. Pedindo, ó Pai, que em nome de Jesus, toda dispersão, ó Pai, todo e qualquer, ó Pai, seta do mal que tire a nossa atenção nesse momento da palavra, da mensagem, do recado do Senhor para nós, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus. Tua palavra diz, Senhor, ó Pai, que nós devemos levar o nosso pensamento cativo até a Tua presença. Portanto, nessa noite, ó Pai, unidos, unânimes nesse pensamento, nós levamos o nosso pensamento cativo até o Senhor. Que o Senhor, ó Pai, fale conosco, todas as barreiras na nossa mente, todo impedimento, ó Pai, na nossa mente, seja quebrado agora em nome de Jesus, para estarmos receptivos à Tua palavra. Usa a minha vida, usa as palavras que o Senhor colocou no meu coração, ó Pai, que seja o Teu Espírito através de mim, que não seja eu, mas o Teu Espírito ministrando na vida da igreja em nome de Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Amém.
Muito bem, nós sabemos, ao estudar Atos, que o livro de Atos foi escrito pelo médico Lucas. E ao estudar também esse modelo de escrita de Lucas, no próprio Evangelho de Lucas, nós vemos que Lucas tem uma particularidade muito interessante, diferente dos outros escritores ali, até dos evangelhos sinóticos, Mateus e Marcos. Ele tem uma particularidade que ele levanta alguns pontos de vista que são exatamente de alguém que é instruído, de alguém que tem bastante conhecimento a respeito das coisas. E nós vemos aqui que Lucas, ao escrever e relatar sobre quem era este tal de José, chamado pelos apóstolos Barnabé, ele simplesmente em 2 versículos ele consegue descrever quem é este cara. Ele não precisou mais do que 2 versículos para dizer quem era Barnabé. E nós vimos aqui no texto, interessante, que a gente sabe aqui, ao ler esse texto, esses 2 versículos, que ele era um homem chamado José, e os apóstolos o chamavam de Barnabé, que ele veio da cidade de Chipre, o seu nome, Barnabé, significava filho da consolação, e este nome, que era filho da consolação, era o mesmo adjetivo, no grego, dado ao Espírito Santo como consolador. Então, Barnabé, filho da consolação, é o nome dele. Sabemos também, de acordo com o texto, que ele era um levita, ou seja, ele era descendente da tribo de Levi. Ele era um dos encarregados do trabalho do templo, que ele trabalhava com isso. Esse era o seu ofício, trabalhar na obra do Senhor, trabalhar na casa de Deus. Era isso que ele fazia. E nós vemos que todas essas características, quem era ele, o seu nome, o nome que foi dado pelos apóstolos, a cidade que ele veio, a sua descendência. E aí também Lucas faz questão de deixar bem claro aqui agora também, uma atitude que nós vemos na vida de Barnabé, que é nesta atitude que nós vamos trabalhar nessa noite esse texto. Disse esse texto no versículo 37, trouxe o dinheiro da venda de um campo que ele possuía e depositou aos pés dos apóstolos. Amém, irmãos? Pastor, você vai pregar sobre dízimo e oferta? Você vai pregar sobre dinheiro? Nós vamos pregar aqui nessa noite a respeito de uma atitude de uma pessoa, de um homem que, olhado no livro de Atos, tanto Barnabé quanto Estevão, eles são apresentados em Atos dos apóstolos como modelos de líderes cristãos. Então, se olharmos para o livro de Atos, nós vamos notar que a partir do capítulo 7, e depois, final do capítulo 7, com a morte de Estevão, muitas coisas mudaram, até mesmo com relação aos irmãos que estavam naquela igreja de Jerusalém, que houve uma grande dispersão ali. Depois da morte e perseguição de Estevão, houve uma grande perseguição aos irmãos, e muitos deles, a gente conhece ali então a diáspora, onde eles se dividiram, se separaram, e exatamente aquilo que havia sido dito, que o evangelho tinha que ser pregado na Judéia, na Samaria, até os confins da terra, começa a acontecer depois dessa perseguição, morte de Estevão e a dispersão da igreja. Nós vemos que esses 2 homens são exemplos de líderes cristãos, que nós podemos olhar para eles hoje e nos espelharmos nesses exemplos. Barnabé mostra o oposto de muitas pessoas, de muitos que buscam os benefícios pessoais, os benefícios próprios. Barnabé nos mostra aqui, e nesta igreja, que é a igreja neotestamentária, que os irmãos, eles eram reconhecidos ali, então, pela unidade e pelo propósito único que eles serviam ao Senhor. Diz a palavra de Deus que as pessoas vendiam suas propriedades, pegavam os seus bens e entregavam aos pés dos apóstolos. E diz também que não havia nenhum necessitado na igreja do Senhor, porque todos ali trabalhavam em prol de que todos ali fossem aceitos e até mesmo sustentados por esta obra. Interessante olhar para isso. Então, uma das características que nós vemos na vida de Barnabé é que ele era um homem que prezava muito por esta unidade, e ele estava inserido nesse contexto desta igreja, que era uma igreja única.
Além de estar inserido nessa igreja, que era uma igreja única, pregando a unidade, este era um homem também bastante generoso. Generoso. No versículo 32 ao versículo 35, você pode olhar comigo aí também, diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos que havia, entre eles estavam, havia abundante graça. Olha o versículo 34. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras e casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Eu vejo aqui um homem generoso e vejo aqui também disposto a abrir mão daquilo que ele tinha em prol de uma causa, em prol daquilo que o Espírito Santo já estava fazendo e operando na vida da igreja. E nós podemos entender que este daqui não é um ensino isolado. Aquilo que aqueles irmãos desta igreja, no início, faziam, eles faziam porque eles haviam aprendido também com o ensinamento de Moisés. Se nós pararmos para olhar, esta igreja inicialmente era uma igreja composta por judeus. Não havia ali outras pessoas a não ser judeus convertidos ao Evangelho. Então os ensinamentos que eles receberam de Moisés, deveriam cuidar daqueles dos mais necessitados, a partir de então, agora, quando eles têm um contato já com essa pregação da palavra de Deus, falando sobre Jesus, sobre a ressurreição de Jesus, eles começam a colocar em prática dentro dessa comunidade agora cristã. E vemos que esse ensinamento encontra-se lá em Deuteronômio, se você quiser abrir a sua Bíblia comigo, Deuteronômio capítulo 24. Deuteronômio capítulo 24, no versículo 19. Deuteronômio 24, 19, diz assim. Olha esse ensinamento. Você já deve conhecer isso, você vai se lembrar de Ruth também. Quando estiveram no campo, fazendo a colheita, e nele esquecerem uns feixes de espigas, não volte para buscá-lo. Deixe que fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas, para que o Senhor, seu Deus, abençoe vocês em tudo que fizeram. Ou seja, quando vocês estiverem envolvidos, você que é dono de um campo, de uma terra, uma plantação de trigo, uma plantação de milho, sei lá, qualquer plantação que for, quando você estiver fazendo a colheita, caiu alguma coisa no chão, deixa lá, não recolhe. Isso é exatamente para o cuidado daqueles que são aqueles que às vezes são esquecidos. E esse era o ensinamento aqui do caráter, daqueles homens de Deus de Israel que deveriam fazer dessa maneira. E esse ensinamento agora começa a ser colocado em prática por esses irmãos que haviam se convertido, estavam lá trabalhando nessa igreja em Jerusalém e estavam empenhados em colocar isso aqui para funcionar. Então, olhando para essa atitude desses irmãos, eu consigo ver que essa primeira igreja de Jerusalém, como era composta de judeus, já se empenhava nesse trabalho. Então, nós percebemos aqui que, além deles seguirem esse ensinamento vindo de Moisés, eles também começam agora a replicar ou a viver o ensinamento que Cristo havia passado para eles também, através dos apóstolos. Então, porque lá em João, no capítulo 1, versículo 1, diz que Cristo é o próprio verbo encarnado. Então, esse ensinamento da palavra agora começa a ser colocado em prática por esses irmãos. Então, quando alguém tinha alguma necessidade, cada um daqueles crentes não considerava como se tivesse algo, porque tudo que eles tinham era comum. O que é meu é seu, era nosso. E uma outra coisa que eu vejo aqui nesse texto que nós lemos, aqui em Atos, que os apóstolos, eles davam testemunho. E esse testemunho que eles davam, junto com Barnabé ali também envolvido, produzia ali neles essa unidade, produzia neles essa generosidade, E a Bíblia diz que sobre eles estavam abundante graça. Graça estava sobre eles. Não havia necessitado sobre eles. Lucas registra essa atitude generosa de Barnabé em apenas 2 versículos, que é os versículos que nós lemos.
E esses versículos são suficientes para manifestar ali, através dessa leitura, entender que este homem, Barnabé, ele tinha um amor cristão muito grande. E ali, aonde abundava a necessidade no meio da igreja, superabundava a generosidade. Nós sabemos que a igreja de Jerusalém não era uma igreja que tinha grandes posses, porque tinham muitos pobres, muitos não tinham o que comer ali, e aonde havia muita necessidade, nós vemos o testemunho de um homem que se levanta com uma grande generosidade, para se doar e dar aquilo que ele tinha. Eu vou dizer uma coisa para você, não sobrou muita coisa para aqueles que eram descendentes das tribos de Israel. Barnabé era levita, descendente da tribo de Levi, e muitos deles não tinham como herança posses, não tinham terras. E aí a Bíblia está dizendo que Barnabé vendeu um campo que ele tinha. Se Barnabé vendeu um campo que ele tinha, ele adquiriu esse campo com o trabalho que ele tinha desenvolvido também como levita. Ou seja, não era algo de herança de Barnabé, era algo que ele tinha trabalhado para adquirir. E aí Barnabé vende aquele campo, e ele entrega tudo aos pés dos apóstolos. Eu vejo uma lição importante aqui, nós vamos falar sobre essa lição nessa noite. Muitos ali, necessitados, se aproximavam ali. Muitos chegavam até essa igreja. E Barnabé, este homem, se levanta ali então, o próprio nome dele, em uma outra tradução, diz que ele era filho do encorajamento, filho da exortação, o consolo, como nós vimos aqui. Então, ele demonstrava que essa herança dele era fruto do seu trabalho também. Nós vemos que depois desse evento, nós não vamos entrar muito nisso, isso foi uma fagulha que se acendeu no coração de um casal, que ao ver essa atitude de Barnabé, tenta replicar essa atitude enganando os apóstolos, e a consequência desse engano de Ananias e Safira foi a morte dos dois. Mas foram motivados de maneira errada por uma atitude generosa e amorosa de Barnabé. Se você seguir no capítulo adiante, no capítulo 5, você vai ver isso que aconteceu com eles. Depois do capítulo 6, Estevão prega, capítulo 7 ele é apedrejado, e no capítulo 8 acontece a grande diáspora, onde eles se dividem e vão para todos os lugares, menos os apóstolos que permanecem ali. Então, esse homem, como era de Chipre, era uma região de estrangeiros, e não tinham só judeus ali, também tinham gregos nessa região. E ele teve um papel ativo na igreja de Jerusalém. Ele foi uma peça fundamental nessa igreja de Jerusalém. E ele mostra também grande generosidade, abnegação, e ele começa então a fazer esse trabalho suprindo as necessidades, junto com os irmãos, dos pobres e necessitados daquela comunidade. Atos no capítulo 9, eu quero que você ande comigo lá em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, versículo 26 e versículo 27. Esse mesmo homem, que entrega tudo que tinha aos pés dos apóstolos, foi o grande responsável por algo aqui importante. Atos 9, 26 e 27. De 26 a 29. Diz assim: quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar seus discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou os apóstolos, contou-lhes que Saulo tinha visto o Senhor no caminho, e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Olha o papel da generosidade de um homem chamado Barnabé. Primeiro, ele mostra que ele estava inserido num espírito de unidade na igreja. Tudo era comum a eles. Segunda atitude, vem de um campo, fruto do seu trabalho, entrega aos pés dos apóstolos. Terceira atitude, Paulo agora, já não mais Saulo, mas agora Paulo, havia se convertido, encontrou com o Senhor Jesus, mas Saulo era um grande perseguidor da igreja, e foi um dos corresponsáveis pela morte de Estevão. Então você imagina um cara que é perseguidor de crente, matador de crente,
entra na igreja, o que os irmãos da igreja vão fazer? Eu vou ficar perto desse cara? Sai fora, não quero saber desse cara aí não. E aí levanta um cara com uma sensibilidade, eu estou dizendo um cara aqui, né? Mas um irmão com uma sensibilidade, com um amor, uma generosidade tão grande que diz assim: ei gente, presta atenção, esse aqui é Paulo, eu vi o que ele fez. Eu vi ele pregando, eu vi o que aconteceu com ele lá em Damasco. Recebam este homem, que é homem de Deus, no seio da igreja. Olha para onde vai a generosidade de um homem. Olha para onde vai o testemunho de Barnabé. E esse testemunho de Barnabé foi essencial, porque a partir de então Paulo passa a ser inserido dentro da igreja. E aí, olha que interessante, depois que Paulo é inserido dentro da igreja, a missão de Paulo começa a acontecer, porque ele tinha uma cobertura espiritual, ele tinha uma igreja que estava por trás dele, ele tinha ali os irmãos, os apóstolos que estavam unânimes nesse pensamento, e ali começa a grande jornada de Paulo em suas missões. Mas olha que interessante, para que ele iniciasse esta grande jornada dele na missão, era necessário que tivesse alguém generoso, que o colocasse dentro dessa missão, e explicasse o que Deus tinha feito, o que Jesus tinha feito na vida daquele homem. Em Atos, no capítulo 11, Atos capítulo 11, versículo 22 e versículo 26, 22 a 26, Atos 11. Depois da dispersão, após a morte de Estevão, versículo 26, diz assim, não, 22, desculpa. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre. E exortava todos a que, com firmeza e de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso, à procura de Saulo. E quando o encontrou, levou para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniam naquela igreja. E ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Olha esse homem. Barnabé se torna um líder da igreja. E ele vai para esta igreja de Antioquia e continua fazendo a obra ali naquele lugar. Ele prepara o caminho, ele não foi ali sem sentido, a vida dele não foi dessa maneira, e a gente olha que Barnabé, ao vender o campo que ele tinha, no capítulo 4, depositando todos os seus bens, aquele valor aos pés dos apóstolos, ele nos mostra uma lição nessa noite, que já aquilo que poderia segurar ele, aquilo que poderia ser o motivo pelo qual ele ainda continuasse preso a esta terra, não existia mais impedimento. Através dessa atitude ele diz o seguinte: olha, nada dessa terra tem mais valor para mim, a não ser a obra que o Senhor colocou na minha mão. Isso em 2 versículos Lucas nos mostra. A generosidade de Barnabé mostra que um homem que se desprende das coisas desse mundo e diz que elas não têm valor, em detrimento da grande obra que Deus tinha colocado na mão dele. E ele começa a ser uma bênção nessa igreja de Antioquia. E aí, eu começo a pensar, minha cabeça vai longe, nós vemos que o que mais importava para Barnabé aqui, era onde ele tinha depositado o seu coração de fato, que foi na obra. Aí minha cabeça vai longe, começa a pensar, por que nós trabalhamos? Por que nós ganhamos dinheiro? Por que nós escolhemos a profissão que temos? Por que nós trabalhamos na igreja? Até que ponto nós estamos dispostos a dedicar o nosso tempo, os nossos dons, os nossos bens para a causa do Evangelho? Até que ponto? Nós falávamos hoje de manhã, na nossa aula de escola dominical, de homens e mulheres que largam tudo que tem aqui e se lançam numa missão. Olha para esse quadro que está aí do seu lado, irmãos. Olha lá, todas essas pessoas que estão aí, eram desta igreja, e estão espalhadas aí pelo mundo. Largaram seus empregos, largaram suas casas, largaram seus carros, venderam tudo que tinham, fizeram bazar com o que tinham. Nem o preço que valia os bens que eles tinham, eles pegaram. Eu fui na casa de um dos irmãos, e aí eu fui comprar algumas coisas no bazar, eu fui lá para abençoar os irmãos, não queria nem nada, mas eu saí com um monte de coisa de lá, que na verdade, leva para você,
vai ser mais útil para você do que se eu jogar fora. Eu não vou levar isso comigo. O que leva uma pessoa a abandonar tudo que é, tudo que tem, todos os sonhos, planos, projetos futuros e se colocar na causa missionária, como esse homem aqui fez? Uma coisa é fato, meus irmãos. Se existe alguma necessidade no meio da igreja, e não é um puxão de orelha, mas é de acordo com o que a palavra de Deus nos mostra. Se existe alguma necessidade no meio da igreja, é porque nem todos fazem parte dessa igreja. Vocês concordam comigo ou não? Se existe alguma necessidade no meio da igreja, e nós temos trabalhado bastante para que isso não aconteça, pelo menos com o básico, nós estamos tentando ajudar as famílias. Mas se existe algumas necessidades, seja ela em qualquer área, é porque alguns não têm feito a sua parte. Alguns que dizem que estão nessa igreja, não fazem parte desta igreja. São espectadores dessa igreja. A necessidade que nós vimos aqui, diante deles, não existia. Mas hoje nós vivemos num outro momento, né? Existe algo que, às vezes, até me entristece demais, muito. A fama que o brasileiro tem fora do Brasil. Brasileiro, sabe como o brasileiro é conhecido fora do Brasil? Como trambiqueiro, trapaceiro. Sabia disso? Trambiqueiro, trapaceiro. E impera no meio do povo brasileiro algo assim que me entristece demais, que é sempre querer levar vantagem em tudo. Sempre quer levar vantagem em tudo. Em tudo. E, infelizmente, esse costume, esse jeitinho brasileiro, essa maneira brasileira de ser, ela entra para dentro da igreja. Ela acontece dentro da igreja. E hoje nós vemos na atitude de um homem, onde Lucas registra em 2 versículos, que nós precisamos mudar esse modelo. Nós precisamos mudar tudo isso que acontece, né? E nós não podemos ter nas nossas costas esse título de brasileiro que arruma um jeitinho para todas as coisas. Está amarrado isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso não é característica da igreja, isso não é característica de filho de Deus, isso não é característica de servo de Deus, isso não é característica daquele que nasceu de novo, isso não é característica para você. Deus não te fez para que você reproduzisse isso, em nome de Jesus. Irmão, comprou? Paga. Irmão, comprou de alguém da igreja? Tem que pagar rápido ainda. Né? É o que nós estamos vendo aqui. Eu vejo uma generosidade tão grande na igreja aqui, e às vezes nós não vemos isso acontecendo na igreja no modo geral. Não é uma pregação para a igreja do Nazareno do Castelo, uma que nós estamos pregando pela internet aqui, eu não sei o alcance dessa mensagem, eu não sei para quem vai chegar. É uma mensagem para a igreja em si, é uma mensagem para mim, para que eu olhe para as minhas atitudes, para que eu olhe até que ponto que eu estou envolvido na igreja, na obra, na casa de Deus. Eu não quero isso para esta igreja, nem para nenhuma outra igreja, amém, irmãos? O povo de Deus tem que ser diferente. Eu não quero que isso reflita na vida da igreja. Mas, às vezes falam para mim assim, né? Não entendam mal o que eu vou dizer. Pastor, parece que você quer fazer tudo. Sabe o que eu falo para você? Não parece. Eu faço tudo que eu posso, de acordo com o que eu tenho, e de acordo com o tempo que eu tenho, e com a disponibilidade que eu tenho. Quem me conhece sabe disso. Não parece que eu quero fazer tudo. Eu faço tudo que eu posso fazer. E eu não digo isso para você para me engrandecer, não. Eu digo isso porque o amor à obra de Deus, e quem me conhece sabe o que eu estou falando. Não é discurso, não. Quantas vezes você chegou na igreja e me viu com a vassoura na mão? Não é discurso, não. Eu estou dizendo isso para você porque ou eu faço as coisas para Deus, ou eu fico na minha casa, irmão. Ou eu tenho que trabalhar para o Senhor e fazer a obra do Senhor como deve ser feito, porque eu via que os homens aqui entregavam tudo para Deus. E a gente às vezes reclama de entregar o dízimo, que é 10% daquilo que o Senhor deu para nós. Né? Ah, pastor, mas 10%, sei se é isso mesmo. Irmão, você já parou para pensar, nós já falamos disso aqui, se você tiver que dar 10% do seu dia para o Senhor, você está em débito. Muito. São 2 horas e 40 minutos por dia. 2 horas e 40 minutos por dia. Você dá isso para o Senhor? Nós precisamos começar a pensar nessa atitude de Barnabé. Não estou aqui de maneira nenhuma puxando a tua orelha, mas eu quero que você também experimente aquilo que Barnabé experimentou junto com a igreja nesse momento. O que eles experimentavam? O poder de Deus agindo no meio da igreja. Milagres, maravilhas, sinais, prodígios, pessoas sendo salvas.
A palavra de Deus diz assim, de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. Se tem muita gente que não está nem preocupada em perder a sua alma, quanto mais ganhar outra alma. Tem muita gente que não está nem aí para perder a alma. Eu quero ganhar o mundo mesmo, não quero nem saber de alma. Quanto mais ganhar outras. A igreja precisa atuar no momento que nós precisamos acordar como igreja, irmãos. Existem pessoas indo para o inferno, existem pessoas que estão jogadas na mão do inimigo, e muitas vezes eu me sinto, às vezes, impotente, sem poder fazer muita coisa. Mas eu via que esses irmãos aqui eram perseguidos, as pessoas eram mortas, eram massacrados, mas eles estavam lá, continuavam, entregavam tudo que tinham, faziam de tudo que podiam fazer, para pregar a palavra, nem que se fosse para uma pessoa. Que essa seja a motivação da igreja. Que essa seja a nossa motivação também, estarmos envolvidos nesse trabalho, a ponto de nós trabalharmos anos e anos a fio, para resgatar nem que se for uma alma. Nós não devemos estar muito preocupados com a quantidade, com quanta gente, qual o renome que a igreja tem, quão a igreja é famosa, o quão a igreja é poderosa financeiramente, mas nós temos que estar preocupados sim, porque existem pessoas que estão morrendo ao nosso lado. E às vezes nós não estamos dispostos a levar esta palavra, como esses homens levavam. Abandonaram tudo, abnegaram das suas vidas. Hoje falamos de manhã que João perguntou, Paulo era casado, abnegou da sua vida conjugal, de ter filhos, de sonhar. Homens que estão próximos de nós, que poderiam estar aposentados, deitados numa rede, tomando água de coco, estão cuidando de países. Tive notícias aqui que foi encaminhado um recurso para a Venezuela, os irmãos passando fome na Venezuela. Foi encaminhado um recurso através da missão da Igreja do Nazareno, que atua nesses países, de $80 mil, quase R$400 mil em comida, foi levado para a Venezuela. Glória a Deus! E esse trabalho está sendo encabeçado por um senhor, de 65 anos de idade, que pensava que estava aposentado. É o pastor Geraldo que está lá. Se isso não te motiva, irmão, eu me sinto como um Timóteo, um jovem com gás, com força. Mas a igreja precisa se unir. Nós precisamos nos unir, irmãos. Nós precisamos nos unir para essa cidade. Nós precisamos nos unir para este país. Nós precisamos nos unir como igreja, como nação do Senhor. Existem muitas necessidades, porque nem todos estão envolvidos na obra. Nós precisamos nos envolver, amém, irmãos? Que essa palavra chegue no teu coração, mas não chegue para você como uma exortação, chega para você como um amor. O amor de Deus para você. O Senhor não te colocou nessa terra para você ser o melhor engenheiro, ou advogado, ou médico, ou sei lá o que você é. Ele te colocou aqui para você ser um missionário na profissão que você tem. Missionário, irmão. A profissão que você tem foi Deus que te ajudou a escolher. Não pense que foi um capricho seu, não. Você está no lugar onde eu não estarei, onde eu não piso, onde eu não vou. Você se relaciona com pessoas que eu não converso, que jamais entrariam dentro de uma igreja. Mas a minha missão aqui é capacitar você, para que você seja uma bênção na vida dessas pessoas com quem você se relaciona. Amém, irmãos? Seja no banco onde você trabalha, seja no fórum onde você trabalha, seja na prefeitura onde você trabalha, na padaria onde você trabalha, aonde você estiver, junto com os detentos, com os presos, aonde você estiver, Deus te levantou e te colocou naquele lugar. Ele te escolheu para deixar você lá, na empresa que você tem, naquilo que você faz. Amém, irmãos? É assim que a igreja vai atuar. Nem todos são chamados como Barnabé foi. Abandonou tudo, entregou tudo aos pés dos apóstolos e foi à igreja. Mas nós podemos nos envolver mais como igreja. Estamos envolvidos nessa causa, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Às vezes nós olhamos para a igreja, não nossa, olhamos para a igreja como um grande banquete que foi dado. Um grande banquete que foi oferecido. Poucos cozinheiros cozinhando, trabalhando, suando, dando o seu máximo. E muitos na fila reclamando porque a comida está demorando para chegar. E aqueles que pegaram a comida ainda reclamam porque ela está sem sal. Esse é o reino de Deus. Essas são as igrejas que estão trabalhando assim, dessa maneira. Vocês concordam comigo ou eu estou falando besteira aqui? Concordam comigo ou não? Sim ou não? Amém, irmãos? Nós precisamos nos envolver como igreja, irmãos. Nós precisamos fazer parte dos valentes. Nós precisamos estar envolvidos nisso. Uma vez fui almoçar na casa de um irmão, né? E eu me fiquei com muita vergonha naquele dia. Mateuzinho era pequeno. Fui almoçar na casa do irmão. O irmão fez um banquete para mim. Para mim e para a Renata. Um monte de coisa. Aí o Mateuzinho sentou na mesa, olhou assim, de um lado para o outro, e falou assim: ô louco, mas não tem nem coca aqui nessa casa. Que vergonha!
E às vezes nós temos um banquete diante de nós, e nós conseguimos olhar aquilo que não tem. Quando na verdade nós precisamos trabalhar para que a gente ofereça esse banquete também. Amém, irmãos? Você pode fazer isso de qualquer maneira, irmão. Tem tanto lugar para você trabalhar, tem tanta coisa para você fazer, tem tanto trabalho para a gente se envolver, tem muita coisa. Irmãos, muitas vezes não conseguem pregar isso. É difícil ouvir isso. Sabe por que não dá para pregar isso aqui? Aqueles que não vivem isso. Não dá para pregar isso. Existem muitos enganos que estão sendo pregados. E à medida que nós nos aprofundamos na palavra de Deus, nós vemos que como pode ter fundamentação teológica um besterol pregado por aí afora? É ou não é, gente? Vocês estão concordando nisso comigo? Como pode ter tanta besteira sendo pregada, né? E as pessoas aceitando dessa maneira, aceitando disso? Tirem suas conclusões, irmãos. Eu estou aqui hoje nessa noite para apresentar você, para te provocar, para que você mesmo pesquise, estude, busque no Senhor, ore, interceda, se aproxime do Senhor para que Ele revele a você a verdade dia após dia, amém, irmãos? Então, eu não vi nada diferente disso também na vida de Paulo. Inclusive, num determinado momento, olha só o que acontece. Quando Paulo sai de Atenas, e nós estudamos isso aqui, e ele entra em Corinto, na sua segunda missão, a missão à Ásia, Paulo ele foi ridicularizado em Atenas. Chamaram ele, pejorativamente, de tagarela. O que este tagarela está fazendo aqui na cidade de Atenas? Paulo ficou extremamente triste com essa atitude. E aí ele entrou em Corinto, em depressão de espírito ali. Corinto também não era fácil, misericórdia aquela cidade. Os seus colegas Silas e Timóteo não voltavam da Macedônia. E sabe o que Paulo teve que fazer? Sabe o que ele fez? Ele foi trabalhar. Paulo foi trabalhar como empregado de Áquila e de Priscila, construindo tendas, que era o seu ofício. Foi trabalhar para sustentar a obra, para sustentar a missão que Deus tinha colocado nas mãos dele. Irmão, Barnabé poderia ter dado 10% da sua venda. Nós já teríamos uma grande lição. Barnabé poderia ter dado metade da sua venda. Teríamos uma grande lição. Mas como um bom ensinamento que nós vemos aqui, a atitude que esse homem teve, um homem que diz, para mim nada mais importa, é Jesus que vale, é a missão que vale, e é nisso que eu vou estar. Foi isso que ele fez. Isso que nós entendemos, porque nós fazemos parte da igreja. Nós nunca podemos parar de fazer a obra do Senhor, amém, irmãos? Por achar que os nossos interesses às vezes são maiores do que os interesses de Deus. Às vezes nós falamos, não, agora eu vou dar uma pausa, eu vou cuidar da minha vida, eu vou casar, eu vou ter filhos, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Irmãos, é muito bem possível você fazer o que você quiser. Obrigado, João. É muito bem possível você fazer o que você quiser na obra do Senhor, na casa do Senhor. Eu vejo os irmãos aqui, irmão, arrasta os filhos para a igreja. Os dois casais que estão aqui trabalhando no louvor, arrasta os filhos para a igreja, os filhos ficam dançando aqui, no ministério de dança, e os 4 estão em cima do altar cantando, estou louvando ao Senhor. Quantos e quantas vezes eu não arrastei meus filhos para acampamento? Quantas e quantas vezes não arrastava eles para tudo quanto é lugar? Vão para a igreja, vão para a igreja. É muito bem possível você fazer isso, se envolver na obra do Senhor. E aqui, nós podemos olhar em Marcos, no capítulo 8, no versículo 36, que é exatamente o versículo que eu disse, o que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Irmãos, não tenha receio de se posicionar contra o falso evangelho. Não tenha receio. Já estava lá Barnabé em Antioquia, e ele foi ali, o primeiro lugar, a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos. Nós precisamos aprender com Barnabé também um ato generoso. O que é ser generoso? Vai lá comigo em Atos, no capítulo 13, do versículo 1 ao 3. Atos 13, de 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas, mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse:
separem agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo-lhe as mãos sobre eles, os despediram. Os despediram. Barnabé foi parceiro de Paulo na primeira viagem missionária. Parceiro de Paulo. Foi aquele homem que vendeu sua terra, colocou os bens aos pés dos apóstolos, apresentou para os apóstolos Paulo, olha, esse é Paulo. Também em Antioquia ele pregava o evangelho, foi separado para a obra junto com Paulo. É claro, irmão, que os recursos são importantes, é claro que as posses são importantes, mas o trabalho que eles tinham para desenvolver e as responsabilidades que eles tinham também eram. Então, olha só, a razão pelo qual esse homem, que estava ligado à missão, a esse mundo, e até mesmo ligado a este mundo através dos recursos do dinheiro, já não tinha mais essa razão, porque ele tinha entregado tudo, abandonou tudo para viver esse evangelho. Ele nos mostra então o real sentido de vivermos pela fé. O que é viver pela fé? É isso que ele fez. Dependendo do Senhor, nós vemos na vida dele aqui de forma crescente e progressiva o seu envolvimento na causa e no evangelho. E não parou por aí. Nem todos que são chamados são exatamente chamados da maneira como ele foi. Mas qual é o propósito da sua vida? O Senhor te trouxe hoje nessa noite, eu quero fazer essa pergunta para você. Qual que é o propósito da sua vida? Qual é o propósito da sua vida, irmão? Você já parou para pensar nisso? Olha a lição deste homem. Um só coração, unidade, generosidade, forte convicção na nossa fé, na ressurreição de Jesus. Ele estava envolvido na obra. Um fato interessante que acontece no capítulo 13, em Atos, que é depois, olha só, no mesmo capítulo 13, de 4 em diante, depois que Paulo enfrenta o mago Elimas, esse cara, Paulo diz que João Marcos estava com ele lá também. E aí, quando ele enfrenta este mago Elimas, diante do procônsul ali, diz que esse mago se levanta contra Paulo, e Paulo diz para ele, olha só, em nome do meu Deus, você vai ficar cego, temporariamente. E houve um embate entre eles ali, aquele mago lá enviado pelo diabo, e acontece exatamente isso. A palavra de Deus diz lá depois, no versículo 11, que no mesmo instante caiu sobre ele uma névoa e escuridão, e ele andava em círculos, esse mago. E olha só para você ver que interessante, a igreja de Jerusalém, e a igreja ali também, tinha mandado eles para essa missão, mas para eles irem para Chipre. Vocês vão para Chipre, e eles estavam lá. No meio do caminho, Paulo fala assim, olha, agora nós vamos mudar, nós vamos sair daqui de Chipre, vamos para outro lugar. E aí eles entram dentro de uma embarcação, e eles saíram de lá, né? E depois de enfrentar esse mago, eles vão para Perge e para Panfilha. E aí a palavra de Deus diz que Marcos volta para Jerusalém. Marcos ficou com medo. Irmão, primeiro embate, primeira viagem, chega lá, tem um cara enviado pelo demônio, que era um mago, que fazia mágica. Marco, um novo, acho que é na fé ali, né? Fala, eu vou com esses doidos aí para a missão? Vou nada, vou voltar para Jerusalém. E volta para lá. Essa foi a grande divisão entre Paulo e Barnabé. Foi a grande divisão. Depois, quando Barnabé, eles vão para um outro lugar, para continuar essa missão, Barnabé chega com João Marcos, e Paulo fala, esse cara não vai com a gente não. Por quê? Não, ele deixou a gente para lá. Para Paulo era muito importante a missão que eles iam fazer lá, e não era aceitável que uma pessoa desistisse no meio do caminho e voltasse. Barnabé tinha também a sua generosidade no trato com Marcos. E olha o que Barnabé faz. Não sei se você sabe, lá em Colossenses diz que Marcos era primo de Barnabé. Eles eram parentes. Barnabé fala, não, então faz o seguinte, Paulo, vai você e João Marcos fica comigo, a gente volta para Chipre, porque é a cidade natal de Barnabé, né? E ali eles não vão fazer muita coisa com João Marcos, não vai acontecer muita coisa. Barnabé trabalha ali também como um conciliador. E se Barnabé não tivesse feito isso, quem escreveu o Evangelho de Marcos? O próprio Marcos. Barnabé trabalha na restauração desse jovem, que por um determinado momento se enfraqueceu, desistiu no meio do caminho, mas Barnabé disse, não, vem comigo, irmão.
Olha a característica do seu nome: Consolador. Vem comigo que eu vou te ajudar. E Deus restaura a vida daquele jovem. E depois lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, no final, depois de Paulo preso, já no final do seu ministério, ele disse assim, traz Marcos, porque ele é útil para o ministério. Traz Marcos, porque ele é útil para o ministério. Então Barnabé, um homem usado por Deus, um homem usado para reconciliar, um homem consolador, foi importante naquela época, foi importante na vida da igreja. E hoje eu quero finalizar com vocês e mostrar, através da palavra de Deus, que se faz necessário hoje na igreja, homens e mulheres com o coração de Barnabé. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Nós precisamos de pessoas assim. Nós precisamos de pessoas com o coração, com a alma ligada na obra. Barnabé acreditou em João Marcos, deu a chance a ele. E aquilo que Marcos escreveu, com os relatos de Pedro, se tornou ali o segundo evangelho sinótico que nós conhecemos hoje. Escrito, e o primeiro dos evangelhos que foi escrito, redigido, foi o de Marcos. Esse evangelho foi escrito para os irmãos que estavam lá em Roma, de suma importância para o início da igreja, de suma importância para as questões e o conhecimento de quem era Jesus, para essa igreja nova em Roma. Olha como ele foi importante na vida de Marcos, e como aquilo que Barnabé também fez, nos beneficiou hoje. Chegou até nós, irmãos. A missão, a obra de Deus, chegou através da vida destes homens, que largaram tudo e foram para a obra, para que eu e você hoje estivéssemos aqui neste lugar, confortavelmente com as nossas Bíblias nas nossas mãos. Homens que largaram tudo, se lançaram no ministério, e graças a estes homens, através da operação do Espírito Santo de Deus, hoje nós encontramos Jesus como nosso Salvador. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus pela vida desses homens. Características de Barnabé: alma ligada à obra, não ganancioso, não indiferente, não maledicente. Nós precisamos de gente assim na casa do Senhor, amém, irmãos? O propósito do Senhor, irmãos, é que nós caminhemos juntos para fazer Jesus conhecido nas nações, amém? Nós precisamos de novos Barnabés, que não estejam presos aos seus bens, que não estejam presos a este mundo, mas que tenham um coração na obra, homens que animem o povo, homens que consolem, que não desistam. Este homem se destacava pela sua generosidade. E olha como os cristãos eram chamados, em Atos também, no capítulo 2, versículo 47, para a gente terminar. Atos 2, 47, eu já falei disso aqui. Lá no início, Atos 2, 47, diz assim: louvando a Deus e contando com o que, irmãos? Com a simpatia de todo o povo. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Irmãos, além de sermos uma igreja simpática e acolhedora, nós precisamos ser uma igreja envolvida na obra. Amém, irmãos? Amém, meus queridos? E eu estou me lembrando aqui de uma coisa que nós não fizemos. Os visitantes que chegaram hoje. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Mais uma vez. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Eu espero que essa palavra tenha entrado no teu coração e que ela produza frutos no seu coração.